Pai do Senhor, igreja, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. O Senhor colocou uma palavra no meu coração para nós estarmos estudando nessa noite. Está na carta de 2 Coríntios, capítulo 5, acho que eles vão colocar ali, versículo 11. Portanto, compreendendo o que significa temer ao Senhor, procuramos persuadir todas as pessoas. O que somos está manifesto diante de Deus. E esperamos que semelhantemente esteja bem claro em vossas consciências. Não estamos tentando outra vez nos recomendar a vós, mas vos concedermos a oportunidade de vos orgulhardes por nossa causa, de maneira que tenhais resposta para os que se orgulham das aparências e não do que está no coração. Pois se enlouquecemos é por amor a Deus. Se conservamos o juízo é porque vos amamos. Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo, assim agora, contudo, já não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim, vos suplicamos em nome de Cristo que se reconcilieis com Deus. Amém? Essa é a palavra que o Senhor confiou ao meu coração com o seguinte tema: o ministério da reconciliação. O ministério da reconciliação. Essa carta, nós sabemos que quem escreveu foi o apóstolo Paulo para a igreja de Corinto, que estava em Corinto. E aqui ele está falando sobre o ministério de reconciliação. E o que é esse ministério de reconciliação? O ministério de reconciliação, nós sabemos que é Deus reconciliando com o homem. É a amizade de Deus realmente, de novo sendo amigo do homem. Então eu quero começar aqui só dando um pano de fundo para que vocês entendam. Muitas vezes nós olhamos e não entendemos por que Jesus morreu naquela cruz. Por que Deus teve que mandar o seu único filho para morrer de uma morte tão cruel, né? Tão violenta daquele jeito, tão dolorida, né? Com tanta humilhação, mas por quê? E aqui o apóstolo Paulo está explicando que uma vez, quando Deus criou o mundo, ele fez o homem, nós sabemos, fez Adão e Eva, está lá no livro de Gênesis, e ele, todas as tardes, ele vinha conversar com Adão e Eva. Todas as tardes, Deus vinha. E Deus, ele era amigo de Adão e Eva. Existia ali uma aliança, existia uma amizade. Eles eram amigos. Quando Adão e Eva comeu, do fruto proibido e pecou, essa aliança com Deus, ela foi quebrada. E eles foram expulsos da presença de Deus. Eles foram expulsos do jardim do Éden e, consequentemente, da presença de Deus. E ali houve uma ruptura. Ali houve, então, entre Deus e o homem, uma ruptura, uma fissura. É como se tivesse uma barreira entre Deus e o homem. Então o homem não tinha mais acesso a Deus. Deus tem sempre acesso a nós, mas nós não tínhamos mais aquele acesso ao Pai. A nossa amizade, aquela amizade foi quebrada, aquele vínculo foi quebrado. E nós sabemos que aqui Paulo está explicando isso. Então ele começa no 5 que eu li, ele fala assim: portanto, no 11, onde eu li no 5:11,
compreendendo o que significa, procuramos persuadir a todas as pessoas. Ele está falando porque eles tentam explicar esse ministério da reconciliação para as pessoas, porque as pessoas não sabem. Então aqui o Senhor começou a falar comigo, Deus, Ele criou o homem perfeito, né? Ele criou o homem perfeito, mas o homem pecou contra Deus. Quem quebrou a aliança com Deus, não foi Deus que quebrou a aliança com nós. Foi nós que quebramos a nossa aliança com Deus. Foi o homem que pecou contra Deus. E como Deus é santo, ele se afastou do homem. Então, nós começamos a entender que essa aliança com Deus, essa amizade, essa comunhão, essa conciliação, como se fosse, né? Hoje nós pensamos, se você for trazer um exemplo aqui, vamos supor um casamento entre o marido e uma mulher. E aí você fala assim, ó, aquele casamento entre o marido e aquela mulher, ele está tendo uma ruptura. Eles se separaram. Eles ali entrou um pecado e eles se separaram. E aí uma pessoa vem e ela tenta reconciliar aquele casal. Ela conversa com a mulher, ela conversa com o marido e ela tenta fazer, então, uma reconciliação para que esse casal volte de novo a ser um casal, né? Essa ruptura venha se fechar e venha se reconciliar. Isso é o que Cristo fez na cruz. Ele veio na terra para nos reconciliar com o Pai. Ele veio na terra para que esse vínculo, essa quebradura que foi feita entre nós e Deus, isso fosse juntado. É como se algo quebrasse em dois, ficasse uma parte para lá e uma parte para cá, e Cristo veio e colou as duas partes. Mas nós sabemos que foi nós que pecamos, foi o homem que pecou. O homem decidiu pecar. Ele pecou. Ele sabia que se ele comesse daquele fruto proibido, ele pecaria. E ele, quer dizer, pecou, ele quis pecar. Não foi Deus que quebrou a aliança. Então Deus, ele não foi aquele que foi o autor da nossa quebra da nossa aliança, mas ele foi aquele que foi o ofendido. Ele que foi ofendido por nós. Nós que viramos as costas para Deus. Mas o amor de Deus, como essa palavra diz aqui, que nos constrange, que nos amou demais, mesmo ele sendo a parte ofendida. Quando uma pessoa briga com a outra, ela fala assim, vamos supor no casamento, não, mas foi ele que me distratou, mas foi ele que me traiu, mas foi ele que mentiu para mim, então ele é que tem que vir pedir perdão para mim. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Deus nos amou tanto, que Ele quis se reconciliar com nós. Ele, o plano de reconciliação veio do coração do Pai. O plano de reconciliação veio do nosso próprio Deus. E aí a gente fica olhando a palavra e pensando, que amor é este, né? Nós o ofendemos, viramos as costas para Ele, decidimos, né, ficar nas nossas vontades, nos nossos desejos. Decidimos e quebramos a aliança com Ele, mas Ele nos ama demais. E este amor de Deus, Ele nos constrange. Este amor de Deus, Ele faz com que nós nos sentimos amados demais pelo Pai. E hoje, o que o Senhor começou essa semana toda a falar comigo sobre esse ministério da reconciliação. Porque hoje nós descobrimos isso, hoje nós fomos reconciliados com Deus. Mas quantas pessoas ainda não fizeram esse elo de amizade com Deus? Quantas pessoas ainda, né, elas não sabem, mas elas ainda estão com a aliança quebrada contra Deus. Elas não renovaram a aliança, elas não aceitaram Jesus como seu Senhor. Consequentemente, ela ainda está fora dessa aliança com o Pai. Ela não está vivendo este novo tempo, simplesmente porque ela não sabe disso. Simplesmente porque ela não sabe que ela precisa aceitar Jesus para que através de Jesus na cruz, ela seja salva novamente. Então aqui nós vemos que o ofendido foi Deus, mas Ele mesmo dá início ao ministério de reconciliação. E Ele faz tudo. Nós não fazemos nada. Nós pecamos, nós erramos. E Deus decide mandar o seu único filho tirar da glória, porque a palavra diz que ele se esvaziou da glória dele eterna.
E ele se fez homem por nós. E hoje, quando eu estava estudando, eu li um estudo muito bonito que fala assim, que quando Deus criou o mundo, ele usou a palavra dele. Haja luz e houve luz, haja divisão entre as águas e houve divisão. Tudo ele falava haja, e ele criou tudo com a palavra. Quando ele foi criar o homem, ele criou o homem com as mãos. Que nós sabemos que do barro, ele pegou o barro e fez o homem. Mas quando ele precisou salvar o homem, ele mesmo se fez homem para nos salvar. Ele se esvaziou da sua glória. Ele desceu e veio. Então foi algo tremendo. É maravilhoso. E aí ele fala que ele se esvaziou da sua glória e como se entrasse num vaso de barro, se fez carne e andou com nós. Morreu por nós, sofreu por nós. E este é o ministério, e este é a reconciliação. E Deus encarnou em Jesus Cristo e sofreu muito e pagou a nossa dívida. Amém. E quando ele veio em carne, e nós sabemos lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, fala assim: ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas nós fomos curados. Então, a palavra diz que ele veio, mas aí, se você começar a pensar e a meditar, você pensa assim: Jesus veio, ele fez tanto milagre, ele ressuscitou morto, ele curou os enfermos, ele deu vista aos cegos, ele pregou a palavra do reino de Deus, ele fez tantos ensinamentos, e a gente podia pensar assim: mas será que só isso não era suficiente para nós reatarmos a nossa amizade com o Pai? Porque afinal ele era o próprio Deus encarnado, afinal ele já estava no meio de nós. Mas isso só isso não era suficiente, porque existia sobre nós um pecado. Existia sobre nós uma dívida que estava sendo cobrada. E Deus, ele é justo. A base do trono de Deus é justiça e retidão. Ele não podia anular aquele nosso pecado, mas ele tinha que pegar aquele pecado e substituir ele para nós sermos salvos. E ele pegou o nosso pecado, toda a nossa transgressão, toda a nossa dívida, e ele jogou sobre o Filho dele. Ele jogou sobre Jesus. Jesus naquela cruz, ele levou o meu pecado, o seu pecado, todos os nossos pecados, todos os pecados que nós já nascemos no pecado, aquele pecado original. Jesus levou sobre ele. E quando Jesus, ele pega para ele todas as nossas dívidas, é como você chegar numa pessoa que está devendo muito, ela não tem condição de pagar, porque a nossa dívida era impagável. Nunca nós como seres humanos, nunca nós íamos conseguir pagar essa dívida e reatar a nossa aliança com Deus. Apenas Deus podia fazer isso por nós. Apenas o Pai podia fazer isso por nós. E Ele decidiu pegar todo o nosso pecado, colocar em Jesus. E naquela cruz, Jesus morreu. O Pai se afastou dele, porque quando o pecado entra em Jesus, o Pai é santo. E aí quando ele fala, né? Do Pai, porque me abandonaste. Então ali quebra-se o vínculo, ali Jesus morre, levando todos os nossos pecados. E quando ele morre, levando todos os nossos pecados, ali nós somos reconciliados com Deus. Ali nós sabemos que naquele momento que Jesus falou aquela palavra, e se você for ler essa palavra que diz, está consumado, se você for ler o que ela significa e buscar o significado, significa está paga a dívida, está pago. Está consumado significa está pago. Mas Jesus não tinha pecado nenhum. Jesus não tinha nada para pagar. Ele era o Deus encarnado. O pecado que foi pago ali, a dívida que foi paga ali foi a minha dívida e foi a sua dívida. Foi a nossa dívida que foi paga naquela cruz. Aquelas feridas de Jesus, aqueles açoites de Jesus, eram os meus pecados que estavam lá.
E hoje, eu entendendo isso, eu entendo o amor do Pai. Eu entendo o mistério dessa reconciliação. Eu entendo a profundidade do amor de Deus. Mas por que eu preciso entender essa profundidade? Eu quero que você veja lá onde eu estou lendo no 5, 2 Coríntios 5, no 18, ele fala assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Ele nos reconciliou, mas ele não só me reconciliou, ele me outorgou algo, ele me deu algo, ele me deu o ministério da reconciliação. E aí eu falo, o que significa isso? Aí ele começa a explicar, ó, no 19. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as nossas transgressões, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Em algumas versões fala assim, e nos encarregou da palavra da reconciliação. E no 20 ele fala, portanto, somos embaixadores de Cristo. E o Senhor colocou esta palavra no meu coração, o ministério da reconciliação. Somos embaixadores de Cristo. Mas se você for pensar, o que significa isso? Ser o embaixador de alguma coisa. Quando nós falamos essa palavra embaixador, nós lembramos dos embaixadores, por exemplo, o Brasil, lá no Japão, tem o embaixador do Brasil, tem o embaixador dos Estados Unidos. Né? Aqui no Brasil, tem embaixadores dos Estados Unidos, tem embaixadores da Europa. O que significa ser embaixador de alguma coisa? Significa que você está representando o seu país naquele lugar. Significa, vamos supor que eu for mandada daqui lá para o Japão como embaixadora do Brasil. O que eu vou estar fazendo ali? Eu vou estar representando o Brasil naquele lugar. Eu vou estar defendendo a minha nação naquele lugar. Eu vou estar defendendo as minhas leis. Eu vou estar defendendo o meu povo. Eu vou estar defendendo aquilo que eu acredito. Eu vou estar defendendo o meu reino. Hoje nós somos embaixadores de Cristo na terra. Por quê? Porque nós já somos, como se diz, nós já somos salvos. Né? A nossa pátria, nós sabemos, ela é celestial. Mas eu estou aqui. Eu sou salva, vou morar com Cristo. Glória a Deus, você também. Mas nós estamos aqui e hoje o Senhor nos comissionou a algo, a ser embaixadores dele nesta terra. É aqui na terra, não é no céu. O meu chamado é para ser executado aqui na terra. E você pensa que hoje nós queremos estudar, né? Nós queremos ter bons empregos, nós queremos ter bons cargos, e nós queremos ter, vamos supor, boas posições sociais. Mas você imagina uma posição dessa, ser embaixador do Rei dos Reis. Ser escalada, ser aliançada, ser contratada, ser chamada para ser embaixador de Cristo. Pensa como isso não é importante. E muitas vezes nós damos tanta importância em cargos da terra. Muitas vezes nós estamos num serviço e queremos tanto um cargo talvez de chefia, um cargo melhor, um emprego melhor, um status. Sendo que eu e você fomos chamados para algo maravilhoso. Algo que nenhum homem dessa terra não pode te dar um cargo desse. Por mais que você estude, por mais que você trabalhe, por mais que você se dedique, por mais que você seja um funcionário exemplar. O cargo que você vai ganhar não chega nem aos pés do cargo, daquilo que Deus nos chamou para fazer. O que Deus nos chamou para fazer é algo tremendo. Mas por que o Senhor colocou isso no meu coração? Porque muitas vezes nós não temos essa consciência do nosso chamado. E nós não temos a consciência da importância daquilo que nós carregamos. Mas o que nós carregamos? Nós simplesmente carregamos o reino de Deus aonde nós formos. Aonde eu entrar, o reino de Deus entra comigo, porque Ele está dentro de mim. O Espírito Santo hoje, Ele mora dentro de mim, e aonde eu vou, vai eu e o Espírito Santo.
Ou seja, está entrando eu e Jesus naquele lugar. E eu com Jesus sou invencível. E eu dando as mãos para Jesus, ninguém vai nos vencer. Ninguém vai nos abater. Ninguém vai nos destruir. E ninguém vai nos enfraquecer. Porque Jesus é poderoso. E nós temos que ter essa consciência. E entender que nós fomos chamados para proclamar as boas novas. Eu e você fomos chamados para ser a voz nesse tempo, dizendo àquele que está abatido, aquele que está entristecido, aquele que está deprimido, e isso é 80% da população do mundo. Abatido, destruído, sem saída, sem destino, sem saber se vai para a direita ou para a esquerda. As pessoas estão totalmente sem rumo, as pessoas estão sem esperança. Quantos jovens nós vemos tirando a própria vida? Eles são tão jovens, cheios de vida, mas eles não têm mais esperança. Eles não têm mais esperança de nada. Por quê? Porque eles não têm comunhão com o Pai. E nós nascemos para ter essa comunhão. A nossa alma, ela anseia por algo. Esse algo é Jesus. Mas as pessoas não sabem disso. As pessoas não conhecem o Evangelho. Muitas das pessoas sabem sim que existiu Jesus, que é Filho de Deus, mas ela não entende. E eu falo isso porque eu posso falar, porque eu vivi muitos anos sem entender por que eu tinha que aceitar Jesus. Eu pensava que eu já conhecia Jesus. Eu sempre conheci Jesus. Eu achei que eu conhecia, mas eu conhecia só de ouvir falar. Eu conhecia um Jesus que ele estava ainda na cruz. Eu conhecia um Jesus que ele estava ainda morto ali naquela cruz. Eu olhava para aquele Jesus ali e ele parecia o quê? Fraco, humilhado e morto. Porque na cruz mostra ele morto. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou e nós sabemos que ele morreu, pagou a nossa dívida. No terceiro dia ele ressuscitou, que ele está sentado à direita do Pai e que ele tem todo o poder. Eu sei disso, você sabe disso, mas quantas pessoas estão hoje vivendo como eu vivi muitos anos, sem saber disso? E você tem o ministério da reconciliação dentro do seu coração, então abra a tua boca e fala. Fala, porque tem gente morrendo, tem gente se perdendo, tem gente se matando, sem saber que existe uma esperança para nós, que existe um novo tempo para nós. Amém? Em Mateus, capítulo 28, versículo 18, diz assim: E chegando, Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é a comissão que Deus deixou para nós, que Jesus deixa para nós quando ele é levado ao céu. Ide a todo mundo e pregar a toda criatura. Mas agora eu quero entrar em algo que o Senhor me falou. Mas por que muitos não cumprem o seu chamado para proclamar o evangelho da reconciliação? Tem vários fatores, né? Mas dentro desses fatores eu quero citar algum que foi o que o Espírito Santo falou para mim. Primeiro, porque tem vergonha do evangelho. Muitos conhecem o evangelho, muitos foram salvos por Cristo, muitos que eu estou falando que já são reconciliados com Cristo. Mas não proclamam as boas novas aonde vão. Não proclamam o reino do céu. Não falam desse evangelho. Por quê? Primeiro, muitos, porque se envergonham do evangelho. Olha o que diz no livro de Romanos, na carta de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não podemos ter vergonha do evangelho. Nós temos que ter vergonha dos nossos pecados, mas do evangelho não, porque ele é o próprio poder de Deus.
Nós temos que entender e nós temos que aceitar e nós temos que nos sentir honrados de ser chamado para esse ministério de reconciliação. Porque isso é honra para nós. Amém? Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 6 ao 12. Paulo falando para Timóteo que Deus não deu para ele um espírito de temor, mas deu um espírito de ousadia. E depois ele fala assim: portanto, Timóteo, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor. Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, aquilo que eu fiz para você na imposição das minhas mãos, aquilo que você aprendeu, Timóteo, você é jovem, não tenha vergonha do evangelho. Pregue a palavra, ele fala para Timóteo. Pregue, Timóteo. A tempo e fora do tempo, pregue a palavra, exorte, corrija, repreenda. E Timóteo fez isso, uma grande obra. Segunda coisa que o Senhor me falou para mim. Porque muitas vezes a pessoa não faz esse ministério da reconciliação. Não consegue vencer as tentações e os pecados deste mundo. Não consegue vencer tanto as tentações como os pecados desse mundo. Nós sabemos que a tentação, quem faz a tentação não é Deus. Deus não tenta ninguém. Quem tenta as pessoas é o inimigo. Satanás que tenta a pessoa. A tentação, você ser tentado não é pecado. O pecado é essa tentação entrar dentro de você e consumar em você o desejo, e esse desejo consumar o pecado. Uma pessoa, quando ele vai pecar, às vezes ele não chega aqui, ele está salvo, está crente, está a coisa mais linda, as vestes resplandecentes. A pessoa não chega na hora, pá, adultera, pecou. Não, primeiro ele é tentado. A palavra diz, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne. Ele é tentado pelaquilo que ele vê, ele é tentado pelaquilo que ele pensa, ele é tentado pelaquilo que ele deseja. O inimigo sabe os nossos pontos fracos, ele sabe as nossas fraquezas. Ele sabe a isca que ele pega a cada peixe, a verdade é essa. Ele sabe se o seu problema é namorado. Ah, você não aguenta ficar sem namorado. Ele vai pôr essa isca na sua vida. É isso aí. Ele vai querer te pegar nisso aí. Ele sabe que o seu fraco é bebida. Ele vai fazer uma situação para que você beba. Ele sabe que o seu fraco é mentira. Ele vai te pôr numa situação para que você queira mentir para sair de uma situação. O inimigo, ele anda ao nosso derredor, é o que a palavra fala, né? Rondando, procurando aquilo que ele possa nos devorar. Mas o que você precisa fazer? A palavra diz que nós precisamos vigiar e orar. Vigiar e orar. Tem gente que até ora, mas não vigia. Não vigia. Como é não vigiar? Eu sei que eu sou tentada nesta área aqui, vamos supor, do adultério. Ah, mas eu dou brecha. Eu entro em site de conversação, eu entro nisso, eu converso com uma pessoa que eu sei que tem essa tendência. O que eu estou fazendo? Eu estou vigiando? Não, eu não estou vigiando. O que vai acontecer? Um dia vai, um dia vai, um dia vai, um dia vai cair. Um dia vai cair. E outras pessoas, ela não consegue orar. Então a palavra diz que nós crentes, temos que vigiar e orar. Então nós não temos só que orar e nem só que vigiar, nós temos que vigiar e orar. Vigiar é o que eu já expliquei. Tudo aquilo que você sabe que é o seu problema. Se uma pessoa tem um problema que ela gasta muito, ela é descontrolada financeiramente, o que ela tem que fazer? Ela não pode ir no shopping, gente. Tem promoção no comércio, ela não pode ir na promoção, porque ela sabe que ali vai ser a derrota dela. Então ela vai vigiar, ela não vai naquele lugar. Tem pessoa que tem um fraco de alguma coisa, ela não vai. Ela sabe que ela não pode passar naquela rua. Aquela rua é um problema para ela, mas ela quer passar naquela rua. Sabe o que é isso? Brincar com o pecado. Só que quem brinca com o pecado acaba caindo no pecado. Porque não é Deus que está tentando a pessoa, Deus não tenta, Deus nos prova. Tentação é diferente de provação.
Provação é quando eu estou no deserto e o Senhor está provando, porque Deuteronômio 8 diz assim, que Deus levou aquele povo para o deserto para deixar eles passar fome, para saber o que tinha no coração deles. Deus nos prova. Muitas vezes temos problemas financeiros, problemas no trabalho, e isso nós estamos sendo provados. Mas aí é Deus que está nos provando, e Ele está conosco para também nos ajudar. Agora, a tentação, eu tenho que entender a diferença. A tentação, ela vem da própria treva. E eu sou luz, eu não posso ter conluio com as trevas. Se eu sou luz, eu não posso andar com treva. Luz anda com luz. Agora, se eu sou luz, uma mulher casada, eu vou andar com uma mulher que só vive adulterando? Por que eu vou andar com ela? Só se for para converter ela. Mas eu vou trazer ela para a igreja. Eu não vou aonde ela vai, porque eu sei que o caminho dela é um caminho mau. Então eu preciso me posicionar. E isso é o que está atrapalhando as pessoas a cumprir o chamado de Deus sobre a vida deles. Porque não quer sair do pecado. O que a palavra diz em Efésios 4? Que nós, Efésios 4, 22, diz assim, quanto ao trato do velho homem, eu tenho que me despojar do velho homem, e que se corrompe com suas concupiscências do engano, e nos renovar o espírito da nossa mente. E o que ele fala? E vos revestir do novo homem, segundo o que é criado em justiça e santidade. Santidade é pré-requisito para entrar no céu. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu que sou crente, eu sou santa. Você é crente, você é santo. Santo significa separado. Separado não é ficar em roda de escarnecedores. Separado não é ficar em bar. Separado não é ficar em ambiente corrompido. Não é. Separado não é assistir filme pornográfico. Você é separado. A sua mente, ela é santa. E uma mente santa, que é a mente de Cristo, ela não pode ser alimentada com coisas do mundo. Sabe por quê? Porque aquilo que eu alimento vai me dominar. Se eu alimento a minha carne com pecado, o pecado vai me dominar. E o pecado me leva à morte. E a santidade me leva à comunhão com Deus. E a comunhão com Deus me leva à vida eterna. E eu sei disso, nós todos sabemos disso. Mas o pecado, como se diz, o inimigo, ele não vem com aquele chifre para você não. O inimigo, ele vem disfarçado. Ele vem bonitinho. Ele vem arrumadinho. Parece até que é de Deus. É um homem que parece que é de Deus, é uma mulher que parece que é de Deus. É tudo que parece que é de Deus. Só que, na verdade, o Senhor sonda e conhece os nossos corações. E examina os nossos pensamentos. Por isso que Davi falava assim, Senhor, tu sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia para o caminho eterno. Então, eu e você temos que fazer essa oração todos os dias. Porque, como diz aquela música, todo dia o pecado vem e me chama. É bem isso. Todo dia eu tenho que falar, Senhor, primeiro, você tem que acordar e você tem que orar, irmãos. Quem é crente tem que orar. Gente, pensa, imagina se nós somos soldados de Cristo, embaixadores de Cristo. Se você sabe que você foi alistado para o exército de Cristo. E o que um soldado faz? Ele acorda cedo. Pensa, focaliza. Pensa um soldado acordando cedo, de pijama na casa dele, e já saindo de chinelo e pijama e entrando no meio da batalha. O que vai acontecer? Vai morrer. O inimigo vai matar ele. A pessoa tem que acordar, o soldado, o que ele tem que vestir? Ele tem que se revestir, vestir a farda, ele tem que arrumar as armas dele. O que é a nossa arma, gente? É a palavra de Deus. Ele tem que arrumar a arma, ele tem que pegar o escudo. O soldado, ele vai revestido para a batalha. Ele tem que treinar, ele tem que acordar cedo, ele tem que treinar. Aí ele vai lá na batalha e ele vai ganhar. Mas o que está acontecendo com as pessoas de hoje? Do jeito que acorda, já sai. Veste a roupa e sai para trabalhar. Não ora, não lê palavra e nem pede revestimento de Deus. Gente, como essa pessoa vai sobreviver? Nós estamos no meio de uma batalha, lógico.
E as nossas armas, elas têm que ser espirituais, porque a nossa luta é espiritual. Gente, acorda cedo, acorda mais cedo, 15 minutos, meia hora. Faz um tempo de vida com Deus. Clama a Deus, pede um revestimento. Fala, Senhor, direciona meus passos nesse dia. Senhor, eu não quero errar. Me livra do mal, me livra da tentação do dia. Me livra, Senhor. Sabe por quê? Porque você sabe que sozinho você não vai conseguir. Você tem que pedir ajuda para o Senhor. E Ele está de braços abertos para nos ajudar. Amém? Em Tiago, aí vem uma palavra. Mas como nós vencemos o pecado? Em Tiago 4, 7 diz assim: portanto, submetei-vos a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Nós temos que nos submeter a Deus. Submeter a Deus é viver conforme a palavra de Deus. Submeter a Deus é viver conforme a santidade de Deus. Submeter a Deus é viver com o que Deus quer que eu faça e não o que as minhas emoções, o que o meu corpo físico, o que o meu desejo quer fazer. É o que Deus quer fazer que eu vou fazer. Amém? Porque se eu não me submeter a Deus, eu não vou vencer o inimigo. Não tem como vencer o inimigo quem quer viver com as próprias forças. Na nossa força nós não vamos vencer, amém? E a terceira coisa que atrapalha uma pessoa a realmente desenvolver um ministério da reconciliação. E isso tem acontecido com muitas pessoas também. A procrastinação. O que é a procrastinação? É um ato de deixar para fazer depois. Procrastinar o evangelho. O que significa isso? Significa vamos supor, você tem uma vida de santidade, já conseguiu vencer as tentações, já conseguiu se revestir, está sim uma vida de oração, só que se envolve com as coisas do mundo. Não tem tempo para nada. Tempo para proclamar o evangelho não tem. Está totalmente envolvida nas correrias do dia a dia. Acorda cedo, é menina, é casa, é emprego, é marido, e aí vai. E aí vai, entendeu? Então isso tem feito muitas pessoas também não cumprir o chamado de Deus na vida dela. As coisas do dia a dia. Ela não tem pecado na vida, ela já reconciliou com Deus, mas ela deixa para depois. Fala, não, sabe o que é? Agora eu tenho criança pequena, agora não dá não. Ixi, eu tenho casa para limpar, eu tenho roupa para lavar, eu tenho emprego, eu estou fazendo faculdade, e vai deixando. A procrastinação. E isso muitas pessoas têm caído nisso. Porque nós também temos que vencer isso. Isso também é uma barreira. Uma barreira para eu e você proclamar as boas novas. Nos enrolar no dia a dia. Então o Senhor começou a falar comigo sobre isso também. Em Lucas, capítulo 9, versículo 59, tem também um exemplo de Jesus. Ele chama um jovem. Ele chama, Jesus fala assim, mas aí Jesus chama, segue-me. E ele responde, Senhor, deixa que eu primeiro vá enterrar meu pai. Aí Jesus responde, deixa os mortos enterrar o seu morto, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. E disse também a outra pessoa, Jesus, Senhor, aí ele diz, Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro do que estão na minha casa. E Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que Jesus está falando aqui que deixou escrito isso para nós? Essas pessoas não tinham pecado. Mas eles estavam enrolados no dia a dia. Ele falou, deixa eu enterrar meu pai. Enterrar meu pai não é que o pai tinha morrido. Tipo assim, deixa quando eu tiver mais velho, que eu já, meus pais não estiver aqui, eu já tiver estudado, já tiver trabalhado, já tiver feito tudo que eu tinha que fazer, aí eu vou te seguir. É isso que ele falou para Jesus. E aí ele fala assim, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Então, se você foi chamado com 18 anos, é porque o Senhor quer te usar com 18 anos. Se você foi chamado com 30 anos, é porque o Senhor quer te usar com 30 anos. Porque o Senhor tinha esperado mais. Entendeu? Eu preciso entender que se o Senhor me chamou e eu tenho 20 anos, 30 anos, 40 anos, o Senhor não me chamou agora para me usar daqui 30 anos, não. O Senhor me chamou agora e reconciliou comigo agora, porque Ele quer me usar agora. E o Senhor sabe de todas as coisas, Ele não erra. Então, se Ele está te chamando e você fala, não, mas Ele me chamou, eu já sou com idade demais.
agora eu não tenho condição mais. Tem condição, porque Moisés começou a desenvolver a libertação do povo com 80 anos de idade. Então, não importa a nossa idade, quando o Senhor nos chama, quando eu entendo o chamado, quando eu fui salva e liberta por Ele, eu sim tenho um ministério de reconciliação na minha vida. Que você se sinta honrada por o Senhor ter te escolhido. Que você sinta o amor de Deus pela tua vida, por esse chamado. Que você não se sinta assim, o Senhor me chamou, mas eu não quero mexer com isso agora não, estou trabalhando muito, tenho criança pequena, tanta coisa para fazer. Não pensa assim, porque quando o Senhor chama alguém, é porque Ele quer mudar a vida da pessoa para sempre. O Senhor, quando Ele nos chama, e Ele quer que nós venhamos fazer uma obra para Ele, todos nós, independente de quem somos, não são só os pastores, só os líderes, não, todos nós que conhecemos as boas novas, que aceitamos Jesus, estamos aptos a pregar o Evangelho. Todos nós. Então, que você não se sinta pequeno, que você não se sinta aquém daquilo que o Senhor quer fazer. Porque é com você mesmo que Ele quer falar, é com você mesmo que Ele quer usar, é no meio do teu povo, é no meio da tua parentela, é no meio do teu emprego que Ele quer te usar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Usa realmente as nossas vidas. Começa, Senhor, a nos incomodar. Começa, Senhor, a realmente nos chamar pelo nome. Começa, Senhor, a realmente colocar dentro de nós esse desejo, Senhor, de falar para todo mundo que nós te encontramos. De falar para todo mundo que o Senhor está querendo encontrar, está querendo renovar as alianças com Ele. Senhor, coloca essa palavra de vida na nossa boca. Coloca essa palavra de vida dentro de nós, que nós venhamos levar vida onde nós entrarmos, Pai, que a Tua presença santa venha ser a razão do nosso viver, e aonde nós pisarmos a planta dos nossos pés, nos dê aquela casa, nos dê aquela pessoa, nos dê, Senhor, aquele coração. Espírito Santo de Deus, nos desenrole dos afazeres do dia a dia, mude a nossa agenda, Senhor, pega a agenda nossa nas Tuas mãos, Senhor, coordena o nosso dia, nos direcione, Senhor. Nós precisamos ser dirigidos pelo Senhor. Nós precisamos ser direcionados pelo Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos dá, Senhor, esse desejo, Senhor, de acordar de manhã e te encontrar. Nos dá esse desejo de orar ao Senhor, de te buscar. Senhor, meu Deus, que nós sejamos pessoas de oração, que o nosso coração venha queimar por Ti, Pai, que não venha existir nada nessa terra que nos dá mais prazer sem ser a Tua presença. Que a Tua presença venha ser a razão do nosso viver. Que a Tua presença venha ser a nossa busca diária, Pai. Que o Teu amor venha nos constranger a todos os momentos, a nos melhorar, a se melhorar, Pai, a amar o próximo que está do nosso lado, a buscar, Senhor, a divulgar Tua palavra, Pai, a reconciliar aqueles que estão do nosso lado, que ainda não reconciliaram com o Senhor. Nos dê, Senhor, esse privilégio de falar a Tua palavra, de dar essa mensagem tão feliz, tão alegre, Pai, de salvação. Senhor, que essa palavra de salvação venha ser a palavra que mais vai sair dos nossos lábios, Pai. Que nós venhamos tirar tantas palavras torpes da nossa boca, tanta murmuração, tanta reclamação, Pai, e vamos começar a falar do Senhor, falar do Tua presença, falar do Teu amor para as pessoas que estão precisando. Nos dê, Senhor, esse desejo no nosso coração. É a minha oração nessa noite, em nome de Jesus, amém.